Fala pessoal! Hoje a gente tem um novo episódio aqui do nosso podcast. Eu tô aqui com um cara que é muito amigo meu, fera em finanças, fera em gestão, fera em recuperação de empresas. Eu só não vou falar o nome dele porque o nome dele é muito difícil, então eu vou falar só que ele é o Bart, que é como a gente chama ele, mas ele vai se apresentar e vai falar o nome dele aqui para vocês. E aí a gente vai bater um papo aqui sobre operação, sobre DRE, resultado financeiro. Então vai ser um papo bem legal, um papo um pouco técnico, né, como a gente sabe, financeiro e tudo mais, é muita técnica, mas a gente vai deixar o mais leve possível aqui para vocês entenderem bem o que a gente está falando e como aplicar, claro, dentro do seu negócio. Bart, seja muito bem-vindo, obrigado por ter vindo aí, veio lá de Curitiba aqui para fazer esse podcast com a gente. Sim. A gente também teve uma gravação aí de um web talk com você, onde você também trouxe um conteúdo muito legal diretamente para o nosso time. E o conteúdo era tão bom que a gente decidiu transmitir ao vivo para o YouTube. Então aqui no YouTube também tem um episódio de você palestrando aí para o nosso time. Mas fica à vontade, se apresenta aí para o pessoal, diz o que você faz, com o que você trabalha. Obrigado, Jasper. Primeiro eu queria só agradecer até pelo evento de ontem, pelo podcast agora. É sempre um prazer estar com você. Eu acho que eu canso de falar que os produtos que você tem aqui vai revolucionar ainda mais o operacional do varejo. Acho que é um negócio fantástico. Meu nome é Bartosz Korczynski, é um nome realmente complicado. Nasci na Polônia, vim para o Brasil quando eu era criança, formei em administração de empresas. Desde o começo da minha vida trabalhei em consultoria, muito voltado para a parte de reestruturação. Comecei com reestruturação financeira, na Sofin Soluções Financeiras. Migrei depois para a Galeazzo, a gente abrangia um pouco mais do lado operacional. Trabalhei na HQR, que é uma consultoria de um ex-diretor da Galeazzo também no começo do ano passado. Agora eu estou na Excelia como diretor de turnaround de gestão interina. A Excelia é uma consultoria focada na parte de reestruturação, na parte de eficiência operacional, fusões e aquisições. A gente tem um braço jurídico de administração judicial e perícia. E mais uma vez, Jasper, é um prazer enorme estar aqui com você. Show de bola, show de bola. E começando o nosso bate-papo aqui, pessoal, eu vou para a primeira pergunta, né? Mas antes, assim, muita gente acha que planograma, controle de validade, trade marketing são coisas operacionais, 100% operacionais. Mas o resultado disso, ele reflete diretamente lá no DRE, que é o demonstrativo de resultados da empresa. Na sua opinião, Bartz, hoje quando a gente olha para o varejo, qual é o principal erro das empresas que elas ainda separam a operação do financeiro, né? Na sua opinião, ali? Varejo, para mim, tem um sentimento muito operacional sempre, né? Sempre deixar a loja bonita, a loja bem exposta, ter os produtos lá, enfim, com reposição completa dentro das prateleiras. Só que, efetivamente, qualquer passo que você dá tem sempre um vínculo financeiro atrelado a isso. Uma ruptura é um produto que não está exposto. Geralmente é um produto que pode ter uma margem superior. Você pode ter um produto que está, por exemplo, no seu depósito que algum repositor esqueceu de colocar ali dentro. Questão de inventário, por exemplo, onde eu acho que alguma mercadoria vai ser exposta, mas de uma certa forma não tem inventário, eu estou com algum inventário errado. Brinco e falo que as empresas não fazem muitos inventários também. É um processo que acaba gerando mais complexidade ainda para a resolução de qualquer problema que tenha. Então, assim, eu acho que você ter uma ideia de que realmente qualquer passo operacional que você dá vai ter um impacto financeiro que pode ser maior ou menor, é importante que todos entendam, né? Então, acho que a gente vai abordar um pouco desses temas aqui. Tem diversos pontos do varejo onde é importante a gente ter essa mensuração. Eu trabalhei muito tempo como gerente de loja, né, pessoal? Então, assim, um dos pontos que a gente percebe muito foram poucas as empresas em que eu trabalhei em que eu era um gerente mais estratégico, ou seja, a empresa me exigia um pouco mais de estratégia, de gestão de número, de acompanhamento de DRE. Teve empresa que eu era o gerente da loja e eu nem via um DRE. Eu simplesmente cuidava assim, minha margem que eu tenho que atingir no dia, minha venda. Era essas minhas duas métricas. E minha perda lá, né? Batendo essas três métricas, eu estava garantido que eu ia se manter no negócio. Agora, se era um resultado saudável, isso a gente ia lá e tomava um esporro, às vezes, dentro da própria reunião de gerente, porque era o momento que a gente viu o resultado final. Porque o varejo, ele tem isso, né? Dos gerentes serem muito operacionais. Então, você vê gerente abasteando loja, gerente arrumando loja, gerente trabalhando ali no dia a dia da operação. Quando, na verdade, ele deveria estar realmente fazendo gestão, olhando números, entendendo, né, todo o conceito do negócio. Isso é um ponto muito importante. Um outro ponto aqui, Bart, vamos começar bem do começo, tá? Vamos falar de exposição e planograma. Na sua opinião, cara, por que o planograma bem executado é muito mais que uma ferramenta simplesmente estética? Quando a gente fala de exposição, como isso interfere no resultado financeiro? Eu posso ter, por exemplo, um planograma, se eu não tiver uma ferramenta que me mostre qual planograma eu deveria ter, eu posso estar colocando produtos com margens erradas no seu lugar errado.
Eu posso ter, por exemplo, uma exposição de um produto que tem uma margem de 2%, em cima, embaixo, no meio, se eu não tenho uma exposição de um produto que tem uma rentabilidade de 10%, por exemplo. Então, eu preciso ter um planograma bem desenhado, bem cruzado com o meu RP, para eu conseguir gerar uma necessidade, uma vontade do cliente de adquirir o melhor produto disponível. Então, assim, esse é o lado principal da questão do planograma. E o que eu falo do planograma, o ponto mais importante é enxergar a ruptura. É o que eu falo, você conseguir cruzar o teu planograma com os RPs do mercado é a melhor ferramenta que você tem. Você não precisa focar em um negócio, focar no outro, você tem isso automatizado do ponto de vista tecnológico, com uma visão simples para você conseguir cruzar isso. É a melhor coisa do mundo. Se você ainda conseguir enxergar o centro de distribuição, meu Deus, você consegue enxergar o estoque da tua loja, o estoque do centro de distribuição, você consegue saber. Você vai saber o teu lead time para puxar do centro de distribuição, para chegar na tua loja, no processo de exposição. Então, é um processo que é É, muito a minha importante. próxima pergunta, inclusive, era sobre isso, né? A importância de estar ligado ali no RP, de puxar o dado do RP. Só para vocês entenderem, tá, pessoal? Um planograma hoje, a gente ainda associa ele muito a apenas uma ferramenta visual para você montar a loja. Por que isso acontece? Porque a maioria dos softwares de planograma, ela realmente é isso, tá? O planograma, ele é ali 15% do gerenciamento de categoria. Então, você faz todo o seu gerenciamento de categoria, desde o pré-GC, define a sua estratégia, as parcerias com a indústria, seus dados, e aí você vai montar o seu planograma. É basicamente assim que funcionam os demais sistemas. Então, ele só é uma ferramenta de construção. Quando a gente fala do programa do WebJasper, a gente trabalha num nível diferente. Nós, basicamente, integramos no RP, usamos os dados, banco de imagem próprio e tudo, e automatizamos isso. Com isso, nos deu uma possibilidade ali de transformar o planograma numa ferramenta de gestão também. Então, pelo nosso planograma, você consegue clicar no botão e ver todo o estoque da loja. Clicar no botão e ver toda a margem do produto. Clicar no botão e ver todo o preço de venda do produto. Essa parte da margem do preço de venda é um ponto muito interessante, porque eu não preciso ter um planograma mais bonito, eu preciso ter um planograma mais rentável. Quer dizer, o Exato. planograma cheio, ele sempre vai, mas ele precisa ser o mais rentável possível. Se eu posso botar um molho de tomate X, um molho de tomate Y, e eu sei, eu tenho uma exposição maior do que tem uma rentabilidade maior, eu consigo alocar. Esse é um dos pontos também, por exemplo, as regiões de supermercado. Tem supermercado que você tem uma região, uma área mais nobre e uma área um pouco mais humilde. Então você também consegue balancear isso, quer dizer, você tem o histórico do supermercado, você sabe qual que é a margem do supermercado, você sabe qual que é a saída do supermercado. Você tendo E, esse cruzamento tecnológico, e justamente nesse ponto, a gente tem uma função no nosso sistema que ela funciona basicamente assim, tá? Você pode ir na categoria que você quer gerar e você pode escolher o objetivo daquela categoria. E você pode dizer, eu quero ganhar mais margem. E aquela categoria ela se transforma numa geradora de margem. E você pode dizer, eu quero ganhar mais volume de venda para competir com algum mercado, alguma coisa assim. Você transforma isso em mais volume de venda. Só que isso não é manual. Isso não é simplesmente, hoje nos outros sistemas, se você quiser fazer isso, você tem que fazer cálculo, fazer matemática, mudar o produto de lugar, imprimir, mandar para a loja. Nós fazemos isso em tempo real. Então eu dou um clique, coloco margem, ele recalcula, eu aperto em ativar e ele manda para toda a loja. Então ele vira uma ferramenta de gestão. Então, né, até falar aqui sobre a importância de chegar com a RP é justamente isso, para a gente transformar numa ferramenta de gestão. Então tem um botãozinho lá que eu ligo, pô, aparece a ruptura. Eu analiso a ruptura. Até a análise de margem, tá? É muito mais fácil fazer pelo planograma. Dá um exemplo. Se eu tenho ali um grupo, tá, que ele não tem uma alta penetração em determinado público. Vou dar um exemplo. Achocolatado líquido de 1 litro. Né? O achocolatado líquido de 1 litro, o cliente não tem tanta percepção de preço. Não tem tanta percepção de valor. Ele simplesmente compra ali, às vezes por impulso, numa necessidade e tudo mais. Então, se você ligar o botão de margem, você vê a margem de todos aqueles produtos. E vamos lá, se aquela margem ela estiver muito fora um produto do outro, está com a margem errada. Porque não tem sentido você ter uma margem muito fora em um achocolatado líquido de 1 litro e outra muito baixa, uma muito alta e outra muito baixa. Tem um erro de precificação, tem um erro de idade, ou está por data curta, porque é uma categoria que o cliente não tem esse sentimento de penetração. No achocolatado até pode fazer sentido, eu tenho um mais prêmio, que a margem é alta, e eu tenho um mais barato, que a margem é baixa, porque eu quero competir. Agora, num líquido 1 litro não faz sentido, o planograma te dá essa visão. Afinal, o líquido ele vai estar agrupado lá o de 1 litro, tu consegue ver isso, né? Isso ajuda. não, a primeira coisa que eu ia falar é que RP é o coração de qualquer empresa. Se você tiver RP funcionando direito, é aquilo que vai drenar o sangue para todos os cantos. Outra coisa que eu ia falar, por exemplo, eu fui em 2 supermercados, tinha cerveja artesanal, um supermercado pequeno, uma gôndola inteira, você vê e fala, qual é o sentido disso estar aqui? E outro ponto também, eu fui numa loja, eu moro no Morumbi, em São Paulo, quando eu estou lá em projetos,
E também Morumbi é uma zona que também é uma classe um pouco mais classe A. E você tinha um supermercado ali, por exemplo, com uma cerveja, uma Kaiser, uma Brahma, uma Antártica, e todas as cervejas artesanais premium, os caras estavam socadas no andar de baixo. E não era socado organizado, literalmente era tudo espalhado. Você tinha que sentar no chão, presente de Natal que eu ia ver para o meu sobrinho. Você precisa ver alguma coisa, você não consegue nem. Quer dizer, é uma exposição tão burra que as pessoas às vezes fazem que não faz sentido para mim, Muitas vezes entendeu? ela fica a cargo do cara que é operador de Exato. loja. Então, pô, chega um produto ali que tu tem toda uma estratégia, quem vai decidir é o repositor. E aí você está deixando a gestão da sua loja na mão do repositor, e o repositor vai colocar onde ele achar que é interessante, ele não tem conhecimento. Ainda mais hoje num setor que a gente tem 60% a 80% de turnover. Sim. Aí, ou seja, tem um cara novo ali que ele faz todo esse processo, né? Então, acaba que é um dos grandes desafios aí. E um outro ponto aqui, inventário, tá? Inventário de loja é algo muito complexo ainda para o varejista. Ele considera uma burocracia, ele faz às vezes uma vez por ano mal feito, aí dá aquele baita rombo. Esse ponto é importante, né? A gente teve um caso divulgado na mídia, na verdade, de uma empresa de capital aberto, o Grupo Mateus, teve um rombo pesado de R$ 1 bilhão, né? Então, você parte do pressuposto que uma empresa auditada de capital aberto, com exposição, o rombo deles foi de cerca de 20% do tamanho do estoque que eles tinham planilhado, enfim, detalhado. Eu concordo com você que acho que 99% dos varejistas têm problema com inventário. Eles não fazem, não se preocupam. Você tem uma série de pontos que acabam afetando o inventário, questão de perdas, principalmente, que é a validade, que são furtos, questão de danificar o produto, uma avaria, tudo acaba entrando em perdas. Mas o inventário precisa ser constante. Se o inventário não for semanal, é dificultoso você conseguir identificar alguma coisa. Você pode estar comprando, por exemplo, 20 unidades de alguma coisa. Você passa no caixa, ela passa um. Pronto, já tem um problema de inventário. Exato. Eu Você acho vai que eu esperar um tenho. ano para ver isso? Exatamente. Você vai esperar um ano, o tamanho só vai crescendo e o rumo vai ser muito mais triste. E o lado do inventário também complicado você é aquela velha história. Você comprou alguma coisa de uma indústria, você paga a indústria provavelmente à vista ou com prazo mais curto e você deixa isso estocado. Isso não está no teu custo da tua loja. Isso está estocado. Quando você vende, você baixa esse custo contra a receita. Você tem efetivamente uma ideia de ter uma margem positiva, mas aí você baixa o custo, receita e tem essa visualização na tua competência, que é no teu DRE. O problema é só se você não tem esse produto e você acha que você tem, você precisa literalmente falar, esse produto inexistente, que sumiu de alguma forma, eu preciso pegar e baixar só custo. Então eu pego isso, baixo o contra-custo e não tenho receita. Então você vai tendo às vezes um rombo pesado que muitos varejistas preferem deixar escondido. Então eu prefiro não declarar que meu estoque está desalinhado, porque se eu fizer isso, bum, meu resultado caiu. Preciso mandar meu balanço, meu DRE para banco, para fornecedor, para qualquer pessoa, eu vou ter um problema. Então eles vão segurando. Mas o inventário para mim é um negócio fundamental, até porque, outro ponto também que é importante, quando você joga teu RP contra o teu planograma, e o teu RP está completamente errado, porque o teu estoque está completamente. Você não tem, entendeu? Você perde a noção de qualquer coisa, entendeu? Então é fundamental a realização de inventário, isso não pode acontecer uma vez no ano. Uma vez no ano é tragédia, certa que vai acontecer, entendeu? Com Então, certeza. E até só para complementar aqui, tá, pessoal? O Bart, em um momento, ele falou assim, ó, tem que fazer diário. Aí você está pensando, pô, eu vou contar toda a minha loja diária? Não, a gente chama isso de rotativo. Então, basicamente, o que é um rotativo? Rotativo é você pegar todos os seus produtos, a sua estrutura mercadológica, separar por grupos e contar num determinado dia determinados grupos. A ideia é que você faça um ciclo em 3 meses de toda a sua loja. Então, a cada 3 meses, você está com a sua loja toda auditada na mercearia. O perecível você tem que fazer com mais frequência. Ou você faz semanal, ou você faz quinzenal. Não dá para ser nem mesmo mensal que o rombo vai ser grande. Pô, você pega ali uma banana, um abacate, um tomate. sim. O perda de peso é tão grande de um dia para o outro, em 3, 4 dias, que se tu fizer isso uma vez por mês já é muito alto. Eu tenho até um caso muito interessante, tá? Eu fui gerente de supermercado há muito tempo. E quando eu era gerente de supermercado, e sabe que o gerente de supermercado ele troca muito de loja, né? Tu tá numa loja, tá dando um bom resultado, ele diz, pô, vou mandar esse cara lá para aquela loja ferrada e vou ferrar com ele lá para ele melhorar o número. Aí eu ia para essa loja. Quando eu chegava lá, a primeira coisa que antes de eu assumir a loja, eu dizia, eu quero um inventário geral da loja. Eu não assumi a bronca de loja sem fazer um inventário, cara. Porque o que acontece? A primeira loja que eu saí e fui transferido, quando eu cheguei lá, eu solicitei inventário. Falei, cara, eu não vou assumir a loja se não tiver inventário. Contratamos uma equipe, fizemos um inventário. 700 mil de diferença de estoque. Aí imagina se eu tivesse entrado nessa loja, sumido essa bronca, dali alguns meses, um ano e até um inventário, eu era o gerente da loja, eu ia tomar
um valor gigantesco. Então, assim, eu cuidava muito isso, né? Era algo Isso que tinha que cuidar. tem que ser cuidado. Partes, outro ponto importante, cara, validade dos produtos. Ainda é muito subestimada no varejo e isso impacta muito no DRE, né, cara? A validade sempre impacta em dois pontos, né? A questão da imagem no varejista, por exemplo, se eu compro alguma coisa, Exato. eu não olho a data de validade de tudo. Eu olho, por exemplo, de produtos que têm um vencimento um pouco mais curto, como, por exemplo, iogurte, pão. Cara, eu não Eu olha a data de sei. validade de nada, por Então, incrível que eu pareça. olho para isso porque eu sei que é curto, eu sei que existe aquela chance de eu pegar alguma coisa vencendo no dia seguinte. Mas é um ponto que, se a gente não tem um controle, a gente não sabe aonde estão os produtos com vencimento mais curto, eu vou me perder e vou abandonar alguma coisa. Então, por exemplo, eu posso levar para casa uma água e eu falo, putz, eu fui no supermercado, fui no Jasper Varejo, comprei um negócio. Cara, o que mais que eu levei lá vencido? Se isso aqui está vencido nas outras vezes, mudei de supermercado. Não gostei, a imagem já Exato. prejudicou. E outro ponto é o lado financeiro também, porque tem muito produto que não tem devolução, não tem troca. A perda é integral do supermercado. Então eu preciso ter uma atenção um pouco maior. Eu vi que os supermercados começaram a fazer exposição de produtos perto do vencimento também. Isso tem que ser bem apresentado, bem direcionado, bem visto e você vê E às analisar vezes. com antecedência, né? Senão tu fica queimando margem muito em cima, né? Tu pode. E até nos supermercados você vê isso alocado de uma forma um pouco errada. Você vê uma geladeirinha com alguma coisa aqui do lado também. E aquela história, se eu vou ter uma perda completa, liquida isso da melhor forma possível para você conseguir gerar algum caixa com aquilo. Eu acho que a variedade é ignorada, as pessoas não têm consciência. E esse também é um dos pontos muito interessantes, porque quando você olhou que você tinha perda diária, por exemplo, alguns supermercados podem enxergar a perda quebrada por loja, por tudo. Agora, quando você vai no demonstrativo financeiro de empresa de capital aberto, esquece. Você não vê. Está no teu custo, basicamente uma perda diluída que não teve receita, aumentou o teu custo, mas você não vê isso demonstrado. Então, às vezes as pessoas acabam ignorando um pouco a questão dessa validade de qualquer coisa e não tem como, quer dizer, isso é dinheiro perdido. Você comprou e não gerou caixa com aquilo, entendeu? Então, E o varejo ele teve muito, por muitos anos uma certa várzea e uma certa bagunça em relação às trocas, né? O que que acontece? A indústria ela vem cada vez mais cortando a troca do produto. Porque o que que acontece? O varejista ele tinha lá, esse produto eu tenho troca. Tô nem não se aí. importava. Não vamos se importar, se não vender, o fornecedor troca. A indústria ela foi apertando, tá? A Danone começou esse movimento muito forte há alguns anos e as indústrias vêm aderindo. Então, você tem uma ideia, né? Eu até tinha analisado um dado, esse dado eu analisei em 2023 ou 2024 na época. E nos últimos 6 anos, houve uma redução de 60% nos fornecedores que faziam troca. Então, creio que hoje, em 2026, esse número é ainda maior. Então, se no passado lá a gente tinha 80% do fornecedor que trocava, hoje a gente tem 20, 15%. De quem é esse prejuízo? Ele é nosso. Então, do varejista, falando na visão do varejista. Então, é um dos grandes problemas que a gente tem, é a data de validade, é o controle, né? Muito Sim. importante você ter ferramentas de gestão. E claro, falando de ferramentas de gestão, de processo, de inventários, tudo isso é movido a pessoas, né, cara? A gente precisa de gente, de pessoas para operar e hoje é o grande desafio. A gente tem aí em São Paulo um dado da Abras que existem mais de 40 mil vagas, 30 e poucas mil vagas em aberto só em São Paulo. Existe uma estimativa de que existam mais de 300 mil vagas abertas em varejo no Brasil, falando a nível Brasil. Ou seja, vagas que não conseguem ser preenchidas. Isso é falta de gente ali para trabalhar, pessoas, né, para entrar no negócio. E aí a gente tem problema de reposição, a gente tem problema de um monte de coisa. Por que reposição tu acha que é um dos grandes problemas, falando de pessoas? Muito. Vamos lá. Para mim, eu acho que a gente não dá o foco necessário nas partes mais importantes do varejo, que é a equipe de um supermercado, tá? A gente sempre entra com o olhar de que tem gente demais, tem gente que não está trabalhando, a gente acha que a reposição é fácil, a gente acaba trocando uma pessoa por outra pessoa exatamente igual nesse ponto. Então, é um ponto muito difícil de falar, porque eu acho que não existe uma valorização dos nossos funcionários no varejo. Eu falo, por exemplo, da questão do gerente, eu falo, por exemplo, da questão do repositor. A gente acha que o repositor não tem um trabalho importante, um dos trabalhos mais importantes, literalmente, é o dele, né? Você entrar no centro de distribuição, tirar e repor as coisas. Você vai no supermercado, tudo vazio, tudo mal exposto, tudo assim, dá desgosto, né? Não dá vontade de você ir no supermercado Perde desses, né? venda direto, né? Perde, é um negócio horroroso. Você tá lá e você vai, puta, não tem preço, não tem onde checar o preço, o checador de preço está quebrado, enfim. Então, repositório é um negócio importante. Gerente, a gente fala que, por exemplo, se eu tenho 20 lojas no meu supermercado,
Então, talvez o gerente regional que olhe para lojas que, se estiverem mal organizadas, vai dar mais trabalho para ele do que um efetivo sucesso naquele trabalho. Você precisa ter o gerente que acorda todo dia e fala: eu estou indo para a minha loja, eu estou indo para o meu negócio, aquilo ali é meu. Para chegar. Você tinha falado, a gente estava conversando isso mais cedo agora. O cara recebe ligação de madrugada, trabalha das 7 às 10, quebrou a geladeira no domingo, não vai na igreja, vai no domingo resolver o negócio. Tá lá a pressão, tá muito caro, tá barato. Você tá lá se derretendo para ganhar um salário que não é Melhor abrir seu negócio muito... próprio, né? Exato, exatamente o que eu penso. Então, a gente precisa ter um cara, assim, o papel do gerente é ser um líder do negócio. O cara precisa liderar uma equipe, a equipe precisa estar motivada, a equipe precisa sentir, né? Eu brinco e falo que a galera chega no segundo dia com o currículo embaixo do braço, disparando o currículo, tá insatisfeito, não tá feliz. O que isso agrega? Isso não agrega nada, isso destrói o teu mercado. Então, é muito difícil porque o repositor, por exemplo, se ele não tem experiência, ele sai de um supermercado irritado, vai para outro supermercado irritado, vai para outro supermercado irritado e fica rodando irritado sem fazer um trabalho decente. Então, assim, é muito difícil. Acho que a valorização dos recursos humanos é muito mais necessária, né? A gente tem uma quebra muito grande uma quebra muito grande entre, por exemplo, o que existe na matriz e o que existe nas lojas. A gente precisa quebrar isso um pouco, precisa melhorar um pouco. Trabalha muitos anos no supermercado, né? Eu lembro que a matriz é o e a operação é um patinho feio, né? É o cara Exato. lá da operação do chão de loja. A gente também falha muito na questão do desenvolvimento das lideranças, né? O varejo ele é muito ele é muito falho em qualificar e preparar essas lideranças e tudo mais. Normalmente o que a gente faz? A gente pega o nosso melhor repositor e decide que ele vai ser o líder da loja ali. E assim a gente vai fazendo, sem preparar esse cara, sem qualificar esse cara. E uma das perdas também, tu tem sim a questão financeira, a questão de benefícios, a carga horária do varejo é muito complexa, né, e tudo mais, mas tem também uma liderança muito ruim às vezes à frente da loja. E aí não É. sabe motivar a equipe, não sabe preparar, não sabe colocar objetivos e visão para esses caras. Por exemplo, quando eu comecei no varejo, a minha grande sorte foi que eu tinha um líder muito bom. Então eu entrei ali como empacotador, eu tinha um bom gerente, um bom encarregado. Esses caras me deram um bom norte, falaram, cara, aqui dá para te crescer, aqui dá para te ficar. E aí eu fui ficando, e eu fui crescendo, fui crescendo. E aí quando você começa a crescer, você vai ficando, né? E esse lado que você falou do patinho feio, que é engraçado, né? Essa distância, às vezes, entre a matriz e as lojas, onde quem efetivamente está gerando dinheiro são as lojas. Exato. Quem efetivamente está gerando o negócio é lá. Então, assim, não pode ter. Isso tem que estar o mais integrado possível. E a liderança é um processo muito complexo, entendeu? É o que você falou. Se você for bem acolhido, se você se sentir em casa, se você literalmente acordar feliz para ir trabalhar, isso faz uma baita de uma diferença. A gente brinca e fala que a gente passa mais tempo no nosso trabalho do que com a nossa família. Você vai falar, não, em horas gerais você dorme metade do tempo, cara. Você não passa tanto tempo com a tua família. Entre carro, chegada no negócio, os horários ingratos, tudo isso. Você precisa estar feliz. Não adianta, senão você não vai fazer nada, cara. Uma coisa, quando a gente fala de administrativo e operação do chão de loja, uma coisa que é muito complexa para quem trabalha no varejo, quem é gerente de loja, é você ser gerente de loja na cidade que fica bendita da matriz da empresa. Pô, é foda, cara. Porque o que que acontece? Qualquer estagiário, auxiliar de compra, não importa a função do cara lá do administrativo, quando ele vai na tua loja, ele começa a achar defeito. Coisa que ele não tem nem noção do que tá acontecendo e ele vai lá. Então, assim, é muito complexo, cara. Quanto mais longe, melhor. Cara, quanto mais longe, melhor. Porque você consegue trabalhar em paz, entendeu? É que nem você ter aquele chefe que fica microgerenciando tudo que você faz. No varejo, quem microgerencia é todo mundo lá do administrativo. Eles vão comprar na tua loja. E aí, né, quando tu tem mais de uma loja na cidade, tu sempre tem a loja que o dono compra, né? Sim. Tu tem aquela loja. Ó, o dono gosta de comprar nessa loja. É o gerente de lá o que sofre mais pressão. Aí o dono, o cara é dono do negócio. Ele passa o dia inteiro lá. Ele sai 9 horas do administrativo. Ele vai na loja. Ele quer encontrar o gerente na loja. Sim. Aí o gerente já entrou de manhã às 7, ele tem que estar lá às 9, porque sabe que o dono todo dia vai comprar lá nesse horário final do dia. Ele tem que estar meio que por lá para ouvir o que vai acontecer. Então, assim, é complexo, né, cara? É complexo. Que é horroroso, né? Porque é um horário ingrato que o cara tem, né? É o que eu falo, assim. E o que você mencionou, por exemplo, também que a gente estava falando, a questão salarial, por exemplo, né? Você tem metodologias para você reduzir isso de alguma forma, né? Você tem a questão, por exemplo, do self-checkout, automatização da saída de caixa. Então, você fala, putz, a margem do varejo, ela é muito baixa. A gente sabe que ela está sempre lá oscilando no positivo, no negativo, a briga diária, a briga mensal, a briga anual, é para que as lojas deem um resultado efetivo.
Então, se eu quero, por exemplo, reduzir o meu custo, aí eu falo assim, puta, corta o caixa e bota o self-checkout e deixa tudo igual. Pode fazer isso se você quiser, literalmente é a tua opção. Você vai ter um ganho. Agora, por que não fazer isso e não valorizar com algum pedaço desse adicional que você vai estar colocando? Por ter, enfim, desligado os colaboradores, botado a automatização na saída de caixa. Utilize alguma coisa disso para dar um upgrade nos casos. Utilize isso para dar alguma bonificação adicional. Utiliza isso para, não sei. Sim, parte de remuneração variável também assim, é um ponto que, sabe, Já ia entrar nesse ponto. é, Remuneração variável, cara. Pode ser a solução ali para ajudar no turnover, resultado, como é que é? Eu, Melhorar o eu, resultado eu, operacional. eu acho que se a remuneração variável for bem desenhada, sim, não tenha dúvidas que ela é um motivador. A gente tem, por exemplo, a comissão no lado comercial. O comercial trabalha que nem um louco. Ele não está se importando com o salário fixo dele, óbvio, mas ele tem um variável que é muito grande. Quanto mais clientes eu pegar, mais comissão eu vou colocar. Comissão, que é um variável que ele tem. Se ele fechar, ele ganha. Se ele não fechar, ele não ganha. Então, botar um variável que seja. A gente gosta muito de defender um variável anual, por exemplo. Mas a gente consegue calibrar um variável mensal, consegue calibrar alguma coisa por loja, consegue dar uma quebra para o cara se sentir motivado a fazer as coisas acontecerem. Eu lembro que nos supermercados, por exemplo, você vê aquelas exposições de produtos. Cara, aquilo ali é muito legal. Eu gosto de supermercado. E você vê aquela exposição de panetones, a coisa da Condor, que parece uma roleta, não sei o quê. É muito legal, assim. Isso faz uma diferença, cara. Quem faz isso é o cara que está feliz, é o cara que está operando alegre, que está indo lá trabalhar com uma vontade de fazer esse adicional. E a remuneração variável efetivamente é um ganho adicional que cada um pode colocar pelo seu próprio desempenho, entendeu? Então, para mim, isso faz uma diferença, entendeu? Para mim, a remuneração variável, tá? O ideal é que você faça ela mensal, principalmente para times operacionais, porque ele precisa sentir aquele Concordo. gostinho de que, pô, esse mês foi bom porque eu fui bem. Esse mês foi bom porque esse mês foi mal porque eu errei ali e aqui. Se você deixar no ano, fica muito distante na minha visão, sabe? Fica um processo mais. Para mim é que nem distribuição de lucros de empresa. Para mim, a cada 3 meses é o ideal uma distribuição de lucro de empresa. Os sócios eles sentem aquele gostinho de, pô, faz sentido aqui. Eu fiz um bom trimestre, eu tenho um próximo para fazer. Então a remuneração para mim ela encaixa muito nisso. E aí tem um ponto importante, né? Para mensurar isso tem que ter os KPIs e OKRs. Explica a diferença entre KPIs, OKRs e os principais que tu acha que numa remuneração variável fazem a diferença ali para melhorar o resultado financeiro da empresa e remunerar bem o cara lá da operação. O KPI e os OKRs, os dois são indicadores, na verdade, que a gente trabalha, a gente gosta muito de associar eles a um orçamento para as pessoas terem metas atreladas ao lado financeiro da empresa, ou seja, o que a empresa vai gerar de receita, quanto a empresa vai ter de custo, quanto a empresa vai ter de despesas e consegue vincular algum KPI. KPIs são indicadores, basicamente são os Key Performance Indicators que a gente chama, são os KPIs mais acompanhados, são os indicadores mais acompanhados, são os indicadores que geralmente estão atrelados à remuneração variável. A gente sempre fala que deveria ter cerca de 4 a 6 KPIs, indicadores por departamento para você atingir. Isso tem que estar exposto, tem que ser verificado, tem que ser olhado, tem que ser comemorado, tem que ser. Tem um lado positivo e um lado negativo, né? Se não está indo bem, precisa verificar como melhorar aquilo, né? Então, o KPI é um indicador mais direcionado, pode ser financeiro, pode ser não financeiro, é uma meta de ruptura, uma meta de quebra, uma meta de giro de estoque, pode ser uma coisa não financeira. Quer dizer, você pega uma empresa que, por exemplo, tenha, você pega uma empresa, por exemplo, que tem a contabilidade que fecha no quinto dia útil. Então, por exemplo, a gente pode colocar no 10º dia útil, sei lá. A gente começa a colocar, por exemplo, uma meta de fechar aquela contabilidade no 7º dia útil. As pessoas começam a se mexer para organizar, para melhorar todo aquele processo. Então, esse seria o lado, por exemplo, não financeiro. Então, o KPI é isso, são indicadores ligados muito mais a uma visualização global, uma meta da empresa. Os OKRs são geralmente indicadores que chamam Objectives and Key Results, qualitativos e quantitativos, que você quebra dentro de um departamento para melhorar as coisas. Então, eu posso ter uma meta, por exemplo, de. Tem o exemplo que eu citei na apresentação de ontem, na questão de perdas. A meta de perda, por exemplo, da empresa é ter menos do que 2% de perda. Essa é a meta, esse é o KPI. E esse KPI, obviamente, eu brinco e falo que eu não posso rezar para algum mago falar que vai ser menos 2%. Se não tiver uma ação da minha empresa para fazer isso, não vai chegar lá. Vai continuar nos valores trágicos ou em valores muito maiores do que aquilo ali. Então eu posso colocar indicadores que vão auxiliar um pouco aquilo.
bota a câmera de segurança, expandir as câmeras, melhorar a análise, colocar um acompanhamento melhor da equipe, e aí você desce isso para a equipe. Então você consegue quebrar. E o OKR não está, na verdade, vinculado a nenhuma remuneração, é uma meta interna, precisa ser muito bem acompanhada. O OKR eu brinco e falo que se, por exemplo, é uma coisa que não está vinculada ao meu bolso, eu simplesmente não vou fazer. Então os gestores do departamento podem falar, deixa de lado, não me preocupo com isso. Vou bater a meta principal. E a meta principal, sem metas menores, geralmente não vai fechar, entendeu? Não vai chegar no consenso de fechar. Então, e os indicadores são importantes para a gente começar sempre a acompanhar, né? Uma outra coisa que a gente sempre gosta de associar até os indicadores é aquela reunião de resultado mensal que a gente gosta de fazer. Tem empresa que nunca fez, não sabe o que é, mas é quando você junta os gestores, dá voz aos gestores para falarem, por exemplo, como está operando cada loja, qual foi o resultado, o que foi positivo, o que foi negativo, quais são os indicadores dos departamentos, tá? E você abre isso e você consegue botar a galera para se mexer para atingir eles, entendeu? Então, indicadores não ter metas é muito complicado. Então, assim, ter orçamento como meta e ter indicadores atrelados a isso é fundamental. E é importante, tá? Quando você fala a gente fala de remuneração variável, de KPIs, de métricas, botar algumas as métricas que fazem sentido e que possam ser atingidas, né? Porque eu trabalhei em empresa que eles montavam um pacote de variável, aí colocaram ali os KPIs que tinha que atingir e tal, montava o planejamento correto. E, cara, aquilo era inatingível. Tipo assim, era um negócio surreal. A empresa parece que ela fazia pra gente não atingir, né? Agora, tem que ser atingível, né? Esse é um ponto muito importante. É isso que eu ia falar que também a gente tem sempre duas visões na empresa, né? Você tem o acionista que está em cima e você tem as lojas embaixo, né? Então a gente fala assim, as lojas, o acionista não tem nada muito a ver com a questão das lojas estarem fazendo seu orçamento. Então você vai fazer, se é gerente da tua loja, você vai montar da loja um, loja 2, loja 3, as 30 lojas que o segmento tem. Obviamente, a gente sabe que geralmente tem um conservadorismo aqui, e só que a gente precisa ter o realismo do outro lado, e não um nível agressivo, né? O cara extrapola um pouco, é o que você está falando. Geralmente, quando você extrapola um indicador, é porque o cara extrapola o orçamento. Então, chegou o Jasper lá com minha loja vai dar 1 milhão de EBIT e dá com 10 milhões de receita. O cara fala, não, não. Você fez 8 milhões no ano passado, você não quer que você faça 15. O EBITDA foi de 800 e você não vai ser 2. Você fala, como? Se vira, né? E essa inconsequência do se vira é que mata. Porque você já está. Se você fizer o teu orçamento detalhado, no nível de detalhes, minhas despesas vão ser isso, minhas rescisões, minhas contingências, tudo isso vai cair, perda, tal, tudo detalhado, né? E você chega num levantamento de 10 milhões com 1 milhão, tá lá. Tá bem desenhado, tá bem estruturado. Vou conseguir puxar para 1,50, 1,1 milhão, alguma coisa que eu consiga apertar aqui. Agora, quando você tem uma extrapolada do acionista que não sabe nem muito bem onde é a tua loja, não sabe nem muito bem o que você está vendendo, e ele vira e fala, não quero um, quero dois, a gente desmorona, cara. Você vira e fala, para quê? Para que eu vou correr atrás de uma coisa que eu não acredito, que eu não vou conseguir fazer, que eu sei que minha loja não é capaz? E você desmorona. E aí você acorda irritado todo dia. Vai trabalhar irritado. Não tem reposição. Você fala, deixa, não me importa. Não vou conseguir bater a meta que foi colocada para mim. É o top-down, na verdade, né? Quando a meta desce de baixo para cima é a pior coisa. É óbvio que a gente precisa ter um balanceamento entre o que é falado e o que é batido, mas isso não precisa chegar nos sócios para vir e falar eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Você precisa ter basicamente o cara financeiro que está analisando, vai falar isso é possível, vamos atingir, vamos ver operações comercial, tal, vamos, entendeu? Esse lado é muito complicado e são metas criadas para você não bater, que é literalmente a pior coisa do planeta Terra. Preciso sentir que eu consigo fazer alguma coisa. Exatamente, exatamente. E falando agora um pouquinho de automação, tá? Até eu estava na NRF esse ano e eu vou te dizer que eu senti eles muito mais indo para o lado da automação do que para IA, em muitos estandes principalmente. Né? Justamente pela falta de mão de obra, que essa falta de mão de obra não é só no Brasil, tá? Ela é nos Estados Unidos, diversos países estão enfrentando isso. Então, eu vi muito indo pro lado da automação. Então, eu vi muita coisa legal lá. Tipo, pô, tinha um self-checkout que era muito interessante, tá? Era um checkout, a operadora tá trabalhando, no momento que a operadora sai, ele gira e ele vira um self-checkout. E aí ele segue Legal. aberto. Então, ele nunca fecha. Então, Sim. existiam modelos assim. Trabalhando muito. Eu acho que automatizar vai ser o caminho do varejo. Eu acho que isso vai nos garantir mais margem, mais resultado, na tua visão. Se a gente pensar, de uma certa forma, aqui na minha opinião, a automatização
Automatização é um ponto, por exemplo, que eu vou ter uma redução de um pedaço da minha mão de obra para automatizar. Eu vou, por exemplo, ter uma caixa automatizada no final, eu preciso ter alguém olhando para aquilo. Eu ainda tenho. Se a gente tem, por exemplo, um caixa que está alinhado na questão de não bipar algumas coisas para passar um produto e não tem ninguém olhando, é a mesma coisa que às vezes não vai ter ninguém olhando eu saindo no self-checkout, eu vou passar alguma coisa do lado. Sei que já tem a máquina de peso para fazer, mas tudo a gente consegue contornar. Mas eu acho que a automatização ela é importante para garantir uma segurança maior na saída, não deveria ter esse tipo de perda. Eu tenho uma redução das minhas despesas em muitos pontos. Agora eu também me pergunto, por exemplo, se algum supermercado menor, por exemplo, teria condições de comprar uma máquina de automação. Esse é outro ponto, se uma cara que tem uma ou duas lojas, se ele consegue fazer isso. Ainda é muito caro, né? Ainda é muito caro. Eu frequento alguns supermercados lá em Curitiba, por exemplo, supermercados que faturam mais de 10 bilhões de reais no ano, e você tem três, quatro máquinas de checkout e literalmente eu vejo filas formadas para passar o produto, né? Você tem o self-checkout com até 15 unidades, até 25 unidades. Enfim, não sei quanto sentido isso faz. Você poderia ter um self-checkout para mais unidades, um self-checkout para menos unidades. Você poderia ter isso também. Ah, eu acho que, sinceramente, vai ajudar o varejo você ter um self-checkout. Eu não sabia dessa história da pessoa levantar e virar um self-checkout, é a melhor coisa que tem. Filas, para mim, é um negócio que... É engraçado que eu adoro supermercado, mas eu odeio fila. Ainda mais É. porque eu sei que eu tenho 30 caixas e tem 10 funcionando. Isso me deixa um pouco irritado, entendeu? Se você tem 30, por que que você não tem no horário do almoço, no horário da noite, que está mais cheio, mais caixas operando? Aí você fica lá parado e tal. Eu sempre vou no self-checkout para fazer as coisas. Mas esse outro ponto que também é muito importante da gente mencionar. O self-checkout ainda está um pouco burro em muitos lugares, né? Lento, bloqueios que sem sentido, de multiplicação, algumas coisas nesse sentido, né? Eu fui no supermercado também, eu fui comprar uma caixa de cerveja, a caixa de cerveja estava quente, eu fui na geladeira, não tinha caixa, né, que também é um lapso, porque deveria ter caixa guardada se eu quiser pegar 12, ainda mais com aquele sistema. Eu peguei 12 e coloquei, aí você vai no caixa, no self-checkout, você precisa esperar o fiscal chegar para liberar o preço. Aí eu falei, puta, Uhum. legal, eu passei uma cerveja, ele liberou para mim. Não, a cada cerveja ela tinha que liberar, passei uma, passou uma. Mas se tivesse comprado 60 vezes ia ter que bipar, o que também não é um processo útil, né? Se eu tenho que ter tanta mão de obra alocada para aquilo, você já está diminuindo o contexto, o conceito do negócio, entendeu? Vai Ah, muito também da segurança e insegurança do varejista em alguns pontos, né? Vou dar um exemplo. Aqui na cidade a gente tem dois mercados, eu compro em ambos. Mas quando eu preciso comprar algum volume, fardos de água, alguma coisa, eu vou em um determinado onde a liberação da multiplicação é feita. Então, às vezes, eu posso pagar até um pouco mais pelo produto, mas eu sei que eu vou chegar lá, eu não vou ter que bipar item a item. Eu posso multiplicar, passar e vai ser mais rápido. Então, a velocidade, ela conta muito na minha experiência de compra. sim. Né? Hoje, eu prefiro ir no mercado mais rápido, com maior velocidade de atendimento, do que no mercado mais barato. Para mim, faz mais sentido. Óbvio, eu não faço grandes compras, eu compro picado, vou um dia sim, um dia não e tal, mas para mim acaba fazendo mais sentido, né? Então é interessante o varejista ter essas observações, né? Facilitar a jornada e criar menos entrave ali para o cliente usar a automação. Senão ele começa, esse caixa é lento, esse caixa é ruim, tem que chamar, prefiro ir no caixa com a menina lá mesmo. E aí diz depois, o self-checkout não dá certo, isso não funcionou. Não, e o que eu falo também é que eu sempre falo do KISS, Keep It Simple Stupid. Quanto mais simples as coisas forem, melhor é. Quando a gente vai nas empresas, por exemplo, como consultor e pede uma base e vem 60 colunas, metade delas está meio preenchida, está faltando dado em tudo que é canto, tá? Você já fala, cara, mais 60 colunas para eu analisar, para eu olhar, para eu ver, tudo incompleto, tudo mal estruturado. Simplifica, deixa o processo fácil. Eu fui ontem num supermercado aqui também, passei no self-checkout. Tinha pegado dois itens só também, sabe, bem atendido, falando com você, não preciso de autorização para nada, eu não preciso, você paga, você bipa, Pix, você já seleciona como você vai fazer, o que que você vai fazer, impressão e tal. Tem lugar que você vai no self-checkout, por exemplo, você precisa passar e apresentar a nota para a mulher no final, entendeu? É assim, não sei se é porque é Brasil, não sei o que entra na cabeça das pessoas, cara. Se eu estou bipando, se eu estou pagando, por que desconfiar da minha honestidade, entendeu? Mas, sabe, tem que olhar... Que nem atacado, por exemplo, quando você passava, o cara pegava a nota e olhava teu produto para ver se você não Sim. estava levando alguma coisa a mais. Mesmo você passando, às vezes, com um atendente humano lá. Exato, exato. Esse é o lado que é difícil, entendeu? E aí não é uma questão de prevenção de perda de alguma coisa que ele seleciona. Todo mundo precisa parar na fila, o cara olha aqui, olha aqui, olha aqui. Você fala, sabe?
Processo que é difícil, se você tiver tudo estruturado. Mas eu acho, de novo, só voltando à pergunta, eu acho que a automação vai ajudar, sim. Eu acho que abre uma frente bem boa de atendimento sem tanta necessidade de pessoas, né? Como você falou, rotatividade, falta de mão de obra e aquela história. Você pode cortar ou você pode valorizar, né? Acho que a valorização da área de recursos humanos vai gerar muito mais caixa para você no futuro do que simplesmente um corte pequeno agora, entendeu? Perfeito, perfeito. Pessoal, a gente já está quase encaminhando para o final aqui. Eu tenho duas últimas perguntas aqui para você. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, clique em se inscrever aqui embaixo. Clique em se inscrever. A gente tem conteúdo toda semana, um monte de conteúdo. A gente tem postado bastante vídeo aqui no YouTube. É um conteúdo 100% gratuito, tá? Onde a gente traz pessoas para o podcast. Eu dou aulas ao vivo ou gravadas. E a gente tem muito conteúdo legal, então se inscreve no canal. Você é um cara de finanças, né? Especialista em finanças, tá na área de empresas e tal. Tem até um livro aí, né? Que você, eu tô lendo, inclusive, o livro que você participa, né? Com vários especialistas e tal. Você acha, cara, que dá pra gente ensinar finanças pro cara da operação? Tu acha que dá? E qual o caminho pra isso, cara? Eu sempre falo o seguinte, você. Estão falando que nós estamos. Tá, só mais uma entradinha. Estão falando que nós estamos num país onde a educação financeira não vem da escola, onde o cara não aprende nada de dinheiro na escola, onde dinheiro ainda é um tabu, onde ter dinheiro é um dos. Parece até que é pecado. Acho que dá pra gente ensinar isso pro cara da operação, pra ele comprar pra uma empresa e nos ajudar a atingir o resultado. Eu vou voltar só rápido, Vai, fica à vontade, fica à um vontade. ponto rápido. Minha filha está estudando numa escola pública em Paraná, né, Colégio Estadual Legal, do Paraná, ali que ela está. E ela está tendo aula de educação financeira, pra legal, você ter legal. ideia. Que eu acho que é um negócio que todo mundo precisa ter o básico para entender um pouquinho como funciona, né? Eu falo para ela que ela quer ser médica veterinária, né? Então já escapa um pouco do negócio, mas fala, tá aqui, você precisa aprender o mínimo para você entender como funciona, tal. Então isso já é importante também, Pra mas eu sua vida concordo. pessoal e até se depois ela abrir uma clínica e Exato. tal. E a vida pessoal acho que é mais importante para Exato. você entender, né? Aquela velha história, 12 vezes sem juros. É mentira, alguém está pagando juros, geralmente é você, né? Se custa 1.000 em 12 vezes, mas você pode pagar 900, veja bem, não é que ele está te dando um desconto, né? Ele está te isentando de alguma forma dos juros. Não existe, é uma coisa para enganar. Mas eu acho que sim, porque quando a gente fala, por exemplo, de finanças, a gente não está chegando em nada muito detalhado, não estou chegando em nada muito complexo para eles. Eu acho que parte de dois pressupostos, né? Um, que a pessoa queira entender um pouco mais, isso é fundamental. De 10 5 não vão querer entender, vão ter problema, não vão estar falando, puta, isso não faz parte do meu dia a dia. O dia a dia é pegar mercadoria, é botar preço, não me importo com isso. A matriz que veja esse negócio de finanças, né? Não é muito bem esse o conceito. Então, você ensinar o básico para o cara, ensinar a parte de perdas, como isso afeta um DRE, tudo. Sim, a gente não está falando nem de chegar no balanço patrimonial com o cara, entendeu? Eu virei falar, cara, o DRE é isso. O DRE tem um reflexo direto no teu fluxo de caixa, né? Então, são também duas ferramentas. A gente gosta muito de falar do DRE, que difere por completo do fluxo de caixa, né? Então, eu falo, por exemplo, se eu tenho uma mercadoria parada no meu centro de distribuição, ela não foi baixada como custo, mas eu já paguei por ela. Então, no meu fluxo de caixa, eu já tirei R$ 100 para pagar, isso aqui ainda não apareceu no meu resultado. Se eu esqueci isso no meu estoque, nunca vai aparecer. Vai ficar socado no meu custo e eu já paguei por isso, né? Para minha esposa, por exemplo, tem um brechó, mesma coisa, tem estoque, eu vejo e falo, estoque é um investimento. Mas você precisa começar a rodar esse investimento que você tem, porque esse dinheiro está parado e assim, eu já paguei por aquilo já, a loja já fez o compra daquele negócio. Se você não rodar, é dinheiro parado, entendeu? Então, esse lado do estoque que é difícil, não é um consignado, é uma compra que você faz. Então, eu acho que depende muito da vontade do gestor querer aprender. Os gerentes precisam ter um direcionamento um pouco mais estruturado financeiro na cabeça. Deveria ser um pré-requisito do cara, pelo menos, entender o que paga a despesa fixa, o que paga as coisas, qual que é o impacto do estoque, por que não. É fundamental que eles tenham essa noção. Então, assim, acho que é um pré-requisito bastante importante para ver e falar, cara, você não é só operacional, você precisa ter um entendimento financeiro básico da tua operação. Então, é uma batalha, não é um negócio fácil, mas Sei bem como é. a gente faz isso em todas as empresas que a gente vai quando a gente pega um corpo mais técnico. A gente começa a ensinar o que é o negócio. De novo, 90%, 80% gosta. 20% não gosta, já não tem mais percentual para distribuir, mas tem uma galera que não gosta e não faz. Exato.
É o cara que joga contra por completo. É a pior coisa que tem, entendeu? Então, Pra gente finalizar aqui, cara, o público que nos assiste é majoritariamente varejistas, tá? A gente, tanto no YouTube que nos acompanha, se depois desse podcast a gente manda em todos os grupos com vários varejistas, manda pra cliente. Então o cara que vai assistir de certa forma ele é o cara do varejo. Que recado tu daria pra esse cara? Já dá um recado final com base em tudo que a gente falou aqui. Que recado você daria pra esse cara que tá nos assistindo ali, olhando pra aquela câmera? só um recado pode. Pode ficar à vontade. Eu pegaria assim, eu sou consultor há 22 anos que eu faço isso. Nas 4 empresas que eu passei, a gente sempre entra com um olhar muito cruel na área de recursos humanos em todas as empresas, que a gente sempre acha que existe algum excesso. Então, assim, é muito importante a gente cuidar dos recursos humanos nas nossas lojas que estão espalhadas no estado ou no país inteiro. Então é fundamental que a gente trate bem, cuide bem, valorize quem está lá trabalhando com a gente, pense em alguma remuneração variável. Não pense só no lucro, só na parte monetária do negócio. Então esse negócio é fundamental que as pessoas olhem um pouco mais além do dinheiro que vai colocar no curto prazo. O dano é muito maior no longo prazo se a gente não olhar para isso. O controle é fundamental, tá? Então é importante que eu tenha. E aí, de novo, assim, não é. O Web Jasper é um ponto que acaba oscilando muito nesse lado. Você precisa ter os dados planilhados bem corretos no teu estoque. Você precisa integrar isso no teu planograma. Você não pode ter uma ruptura direcionada por uma falta de estoque. Você precisa, dentro dos recursos humanos, de novo, a questão dos repositores é fundamental que eles façam o seu trabalho bem liderados. E na parte do planograma é fundamental que a gente tenha uma visualização sem ruptura. E, de novo, a ruptura é agora e a ruptura é daqui a pouco. A ruptura do daqui a pouco é a questão do lead time, de sair do centro de distribuição, chegar no meu estoque. Então, assim, isso é fundamental que seja acompanhado. Sistema de validade, outro ponto também. Trabalhem, por favor, as coisas de desconto em produtos que vão vencer. Tá? Se o produto custa 10, eu estou vendendo a 9 porque ele vai vencer amanhã, não vai sair. Vamos conseguir trabalhar isso da melhor forma possível. Como o Jasper falou, as trocas estão começando a diminuir, o que é bom. A responsabilidade tem que ser cruzada entre as duas partes e não só da indústria que manda, manda, manda e o cara sinceramente não se preocupa se um produto que vencer tiver troca. Então isso é fundamental também. Essa é a parte do controle. Análise de dados também, não adianta eu ter o controle se eu não olhar. Eu posso ter o melhor sistema do mundo se eu não estiver olhando e coordenando isso. O gerente é o CEO da loja, acho que é fundamental também entender. O acionista está longe, o acionista está distante, o acionista está olhando para muita coisa. Em alguns casos, o acionista não está olhando para a operação. Se o acionista não tiver um cargo de colaborador fixo, então o cara pode estar no andar de cima sem se preocupar muito com essas coisas. E por fim, olhem para o lado financeiro, tá? Eu acho que fazer um orçamento bem detalhado e bem explicado e bem entendido é fundamental. Agregar indicadores financeiros e não financeiros a isso também é importante. E brigar pelo melhor pela loja de vocês. Eu acho que brigar por uma remuneração variável que seja mensal para o lado operacional, que eu concordo com o Jasper, é a melhor coisa que qualquer varejo poderia fazer um manual para os gestores, para os líderes, para a matriz. E eu sei que já tinha falado o último ponto, e por favor agregar a matriz muito mais nas lojas. Quanto mais distante isso tiver, pior vai ser o trabalho. A gente não pode ter arrogância de achar que eu estou num lugar melhor. A gente está no mesmo emprego, na mesma empresa, na mesma coisa para fazer esse negócio rodar. Todo mundo tem que dar as mãos, é um círculo. Cada ponto impacta o próximo. Se eu quebrar uma parte do processo, a coisa desmorona. Então, muita mensagem, Jasper, mas eu acho que é um mercado tão delicado, tão Tão delicado. complexo. É complexo demais, Jasper. É o que eu te falo. Se a gente conseguir fazer as coisas funcionarem e tiver uma análise de dados, você resolve metade das coisas com tudo isso. Não adianta falar. É um processo que botar a tecnologia aí vai ajudar muitas pessoas a desenvolver o negócio. Não tem dúvidas. Eu sei que você já sabe, mas não tenha dúvidas disso, quem está assistindo a gente aqui. Perfeito. Pessoal, agradecer primeiramente ao Bart pela visita. Obrigado, Passou 2 dias aí com a gente na empresa. Pô, foi muito legal, é muito legal. A gente está sempre aberto aí para receber. E, mais uma vez, aí, quem quiser encontrar o Bart nas redes sociais, como é que fica lá teu nick lá, tu sabe ou não? Eu sei o link Vou do deixar ele Instagram. aqui embaixo, então. É,
Vamos deixar embaixo aqui Deixar do aqui vídeo embaixo o link. o nick, aí você entra, porque o nome é difícil, então o link também deve ser bem difícil. É que eu vou falar bartos.com, a galera vai falar como, então é mais fácil deixar Mais aqui fácil embaixo. deixar aqui embaixo. Acompanha o WebJasper nas redes sociais, @WebJasper, em qualquer rede social você acaba encontrando a gente. Quiser me seguir também, @MichelJasper, em qualquer rede social, eu tô por lá. Conhecer nossas soluções, www.webjasper.com.br. Temos hoje 3 softwares no nosso portfólio: Planograma, Trade Marketing e Controle de Validade. São nossas 3 soluções aí, sendo o Planograma o nosso carro-chefe aí, super famoso hoje no mercado. Dominamos o mercado, presente em todos os estados do Brasil. Pessoal, obrigado mais uma vez. Se inscreve no canal e até a próxima.